Essa é uma das bases da minha tese de doutoramento. Então, de certa maneira, a gente pode observar essa preocupação com a história da cultura jurídico-penal em alguns trabalhos recentes. Como eu disse a vocês, eu ia mostrar aqui. O primeiro deles é o trabalho da Camila Prando, que é professora lá da UNB, O Saber dos Jurídicos e o Controle Penal, no qual ela utiliza as revistas e, portanto, a produção doutrinária para poder entender como a ideologia de defesa social se implantou no Brasil. É muito interessante, portanto, a preocupação com a produção científica que acabava, digamos, influenciando as práticas penais daquele contexto. Um outro trabalho muito interessante, que é o do Ricardo Sontag, Código Criminológico, ele faz um estudo sobre o João Vieira de Araújo e como se deu a preocupação com a formação de um código. E ele estava falando do código após o advento da República, né, com a pretensão de codificação com preceitos positivistas, que, muito embora se tornaram bastante populares, mas ainda encontravam uma espécie de resistência em alguns juristas. Existia uma certa tensão entre juristas e médicos, por exemplo, que refletiam o positivismo, ou juristas e positivistas mais extremados. E ele fala, inclusive, de algumas trocas políticas, de conveniências ou, digamos, ressalvas que se fazia para que as ideias positivistas fossem melhor aceitas. Ou seja, o discurso do direito criminal sempre aliado, sempre concomitante a preocupações políticas, né? Bom, voltando para a questão do estudo dos conceitos, a gente tem, como falei, algumas técnicas para estudar os conceitos. Não somente as que foram utilizadas por Foucault na arqueologia do saber. E essas eu prefiro não detalhar tanto, pelo fato do Michel Foucault ser muito mais conhecido no nosso campo penal do que os outros historiadores que vou comentar aqui, especialmente o Reinhard Koselleck. E, portanto, talvez seria mais útil, nesse pouco tempo que a gente tem para conversar, focar nesses autores. A minha hipótese é que a gente poderia trazer um pouco da história cultural francesa, especialmente com Foucault, mas esse Foucault mais amplo, com a primeira fase arqueológica dele sendo utilizada no direito penal, as técnicas que ele falava de estudos enunciados, enfim. Trazer essa bagagem da história francesa juntamente com alguns autores fora do eixo francês, principalmente da Inglaterra e Alemanha. Então, a gente tem, no mesmo contexto, década de 70 mais ou menos, a gente tem o surgimento de duas escolas especialmente preocupadas com os conceitos, com historicizar os conceitos. Eu vou falar primeiramente da inglesa, que também é entendida como escola de Collingwood, porque tem muita influência desse historiador inglês, ou escola de Cambridge. Muitos dos historiadores giraram em torno das faculdades lá de Cambridge. E vou fazer isso comentando rapidamente dois dos seus principais autores, o Pocock, John Pocock, e o Quentin Skinner. Infelizmente, a gente tem poucas obras dele aqui traduzidas no Brasil, muito embora na ciência política, na história, eles já sejam bastante conhecidos e extremamente importantes. Bom, é primeiro interessante falar que eles eram muito mais preocupados com a história do pensamento político, mas nada impede de utilizarmos a metodologia que eles tentaram estabelecer também no pensamento jurídico penal. A ideia era uma tentativa de contextualizar, a partir da linguagem específica que era utilizada no pensamento político, os autores da época. É muito comum a gente ter uma visão naiva e inocente dos conceitos.
como se os conceitos não tivessem historicidade, como se os conceitos tivessem uma semântica fixa no tempo. Os significados dos conceitos variam, novos conceitos surgem, outros acabam se extinguindo pelo desuso, conceitos antigos adquirem novos significados e por aí sucessivamente. E, portanto, quando a gente lê uma obra histórica no discurso criminal, às vezes a gente tenta dar uma interpretação atual para o conceito que está ali exposto, trazendo ideias que o autor talvez não tivesse como ter trabalhado. Ideias fora do lugar, como dizia o Roberto Schwartz, né? Roberto Schwartz, ele... É muito comum a gente ver isso, por exemplo, com Beccaria, né? Dos Delitos e das Penas, uma interpretação absolutamente descontextualizada dos seus escritos. E com muitos filósofos políticos que são importantes também para o direito penal, como Hobbes. É preciso, inclusive Hobbes, Maquiavel, entre outros, são autores muito estudados pela escola de Collingwood. É preciso a gente tentar contextualizar a linguagem que foi utilizada lá pelo autor ao seu contexto histórico. Mas talvez a contribuição mais efetiva para a historiografia dos conceitos tenha sido alemã. E aí eu vou me focar o autor, talvez o principal junto com Foucault, para o fundamento da minha tese, que é o Reinhard Koselleck. Esse autor já tem alguns livros aqui no Brasil. A tese de doutoramento dele, Crítica e Crise, saiu pela editora Contraponto. É um estudo muito interessante sobre o processo de modernização, como a crítica serviu para instaurar a crise no contexto do absolutismo e do iluminismo. A gente tem um livro recente, que saiu agora há pouco, Os Tratos do Tempo, também pela Contraponto, que fala um pouco da teoria da história de Koselleck. E talvez o livro fundamental dele é esse que eu mais indico, que é O Futuro Passado. Esse livro é fantástico. Acho que todo mundo que se interessa por história do direito, deveria ler. Tem algumas ideias prévias para a gente trabalhar e que, de certa maneira, são comuns a Foucault e Koselleck. Essa é uma das hipóteses da minha tese, inclusive. Primeiro, não se pode trabalhar a história das ideias tradicional. Lucien Febvre chamava isso de a história das ideias desencarnadas. Ou seja, ideias fixas no tempo. Como o Arthur Lovejoy, que é um grande autor de história das ideias em inglês, dizia, conceitos unidade, como se eu só tivesse uma ideia de culpabilidade ao longo de toda a história do direito penal. Isso é uma visão absolutamente anti-histórica, porque defende a não historicidade dos conceitos. Não existe. A introdução da arqueologia do saber de Foucault é basicamente um libelo, uma defesa a uma historiografia renovada. Ele se colocava justamente contrário a esse tipo de historiografia, de ideias fixas no tempo. Além disso, a gente tem que tentar trabalhar com os conceitos como uma espécie de ponte entre a realidade e a linguagem. Os conceitos, segundo Koselleck, eles servem ao mesmo tempo como reflexo das estruturas sociopolíticas